Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, trazendo as notícias importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Quero só chamar a sua atenção, enquete do dia, pergunta que nós publicamos no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. Se você puder, entre agora, manifeste a sua opinião no nosso portal de notícias. Daqui a pouco a gente traz mais informações e também o resultado parcial. Bem, eu quero retomar a discussão que nós fazíamos antes do intervalo comercial, a Argentina acusando o Nicolás Maduro de ser o chefe de um cartel de drogas, de um grupo criminoso, e houve inclusive uma mudança de entendimento, uma mudança de classificação desse cartel de Los Soles para grupo terrorista, seguindo inclusive a modelagem adotada pela administração de Donald Trump. Vamos passar para os nossos comentaristas. Recebendo quem nos acompanha pelas emissoras de rádio, seja muito bem-vindo. A notícia em destaque, a Argentina apontando o líder da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, como o chefe do cartel Los Soles. Inclusive, a Argentina mudou a classificação, né, apontando esse grupo como sendo um grupo terrorista. Você, Mota, a estratégia adotada pela gestão de Javier Milei, seguindo, inclusive, o entendimento de Donald Trump e do governo norte-americano. Javier Milei é motivo de esperança nesses tempos tão confusos. Se o regime totalitário de Maduro for derrubado por algum tipo de intervenção externa, a minha aposta é que vai haver festa nas ruas de Caracas. Os Estados Unidos já ordenaram o envio de forças navais. O objetivo não é só a Venezuela. Trump já disse que vai usar as forças armadas para perseguir os cartéis de traficantes latino-americanos. São organizações que já foram classificadas como terroristas pelos Estados Unidos e por vários países. O cartel de Soles, que os Estados Unidos diz que é liderado por Nicolás Maduro, já foi declarado como terrorista por El Salvador, Guiana, Paraguai e agora pela Argentina. Agora, a pergunta mais interessante do momento não é: será que os americanos vão intervir na Venezuela? A pergunta mais interessante que eu vi sendo feita nesse momento é: será que aquele avião brasileiro que foi resgatar a ex-primeira-dama do Peru, condenada pela justiça, será que esse avião agora vai fazer uma viagem a Caracas? Pois é, você, Nelson Kobayashi, a percepção por parte do governo argentino de que Nicolás Maduro é o chefe do grupo Los Soles, responsável por grande parte do tráfico de drogas no país, e a mudança, inclusive, da classificação desse grupo de grupo criminoso para grupo terrorista, e isso, inclusive, tem uma diferença fundamental na aplicação de eventuais sanções. Olha, Canhato, eu não consigo entender qual é a resistência, qual é o motivo de tanta resistência para classificar grupos como esses como grupos terroristas. Aliás, o mesmo vale aqui para o Brasil. Por que é que os grupos que praticam esse tipo de conduta aqui no Brasil também, facções criminosas que dominam o território, que dominam a população, que dominam as economias de determinados locais, que impõem a sua vontade através do terror, também não são considerados grupos terroristas? Eu vejo com muita dificuldade essa resistência. Por quê? Eu vejo isso acontecendo na Argentina agora só a partir de uma decisão do Milei. Por que é que antes esse grupo já não era entendido como um grupo terrorista, já que é conhecido há muito tempo como um grupo praticante dessas atividades de narcotráfico, inclusive com ligações com o Nicolás Maduro? Então é natural que haja esse tipo de mudança na classificação, é natural que o Nicolás Maduro seja entendido como o grande líder, porque isso não é de hoje. O que não é natural é o tipo de passação de pano que alguns grupos fazem para o Nicolás Maduro. Agora, 2025, parece que a relação não está tão boa entre Lula e Maduro. Não sei se por conveniência política, não sei se por conveniência eleitoral, já que é um peso muito grande carregar a amizade com o Nicolás Maduro para a população brasileira, que enxerga com claridade solar o que acontece na Venezuela, uma ditadura, principalmente depois dessa última
falsa eleição, né, do grande teatro que foi a última eleição de Nicolás Maduro. Todas as outras também têm todas as dúvidas do mundo, mas essa última foi escancarado a ponto de o mundo inteiro não reconhecer a nova presidência do ditador Nicolás Maduro. Só que aqui do Brasil, algumas pessoas foram lá prestigiar a posse, inclusive com felicitações, com manifestações em seus sites oficiais. O Partido dos Trabalhadores, o PT, parabenizou o Nicolás Maduro pela sua nova eleição. Inclusive, estava lá no dia da posse. Inclusive, o Brasil, através da sua diplomacia, mandou lá o seu representante para este evento que enaltece, bate palma, aplaude o ditador que é corretamente tido agora pela Argentina como líder de uma organização criminosa e não só isso, de uma organização de terrorismo que são os Los Soles. Agora, Beraldo, o Brasil não aceitou classificar esses grupos, essas facções como terroristas, né? As facções que atuam no tráfico de drogas aqui no Brasil, principalmente Comando Vermelho e PCC, porque, segundo o governo brasileiro, essas facções atuam buscando, objetivando o lucro e não brigam ou defendem causas políticas ou religiosas. Esse foi o argumento adotado pelo governo brasileiro, que também disse o seguinte, que a legislação brasileira define terrorismo como prática de atos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado com base em xenofobia, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Você concorda com os argumentos que foram usados pelo governo brasileiro ao rechaçar a sugestão norte-americana? Neto, eu realmente não sei em que Brasil vivem essas pessoas. Aliás, sei. Vivem no Brasil do carro blindado, da segurança, do jato da FAB. O Brasil dessas pessoas que se manifestam dessa forma é o Brasil que dá certo. Eles prosperam, vivem em segurança, confraternizam, sempre com dinheiro de alguém, nunca o deles. Pouco importa quanto ganham, mas a vida é sempre boa. Agora, o Brasil de verdade, os homens e mulheres que fazem o Brasil andar, esses estão vivendo em terror e faz muito tempo. O argumento utilizado para dizer que facções criminosas como o PCC, que aliás estão exportando mundo afora a sua técnica de terror, PCC e Comando Vermelho não são uma organização terrorista porque eles não têm um cunho político? Peraí. Quantos e quantos candidatos são eleitos financiados pelas facções criminosas? Quantos e quantos concurseiros estão aí sendo bancados por facções criminosas para ocuparem posição de poder e garantirem vida boa para criminoso? A atuação sorrateira desta canalha ligada a essas facções criminosas está destruindo o Brasil por dentro, mas são recebidos com tapete vermelho no Ministério da Justiça. Vão lá militar por melhores condições dentro dos presídios. E a dama do tráfico está lá sendo recebida por autoridades do governo. Ora, são ou não são um grupo terrorista que atuam de forma política? Estão envolvidos aí em prestação de serviços para o poder público, contratos públicos, Brasil afora. Corroeram o Brasil por dentro, mas agora usam essa justificativa para dizer que não são organizações terroristas? Chamem do que quiserem. Estas organizações têm que ser exterminadas. Esses que estão aí comandando essas gigantescas estruturas do crime têm que ser presos e, se reagirem, têm que ser eliminados. Um governo decente, com vergonha na cara, que honra a população que representa, tem que agir com total força, força implacável contra eles. Eles precisam ser destruídos
Não há progresso num país dominado pelo crime organizado. Não adianta ficar com esse discursinho para proteger essa turma que toca o terror no Brasil e que está associado ao senhor Nicolás Maduro, procurado pelos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Eles estão o quê? Isso não é da época do Trump, não. Na época do senhor Joe Biden já estava lá Nicolás Maduro procurado por tráfico internacional de drogas. Portanto, não venham falar que é invencionice da extrema-direita. Isso é realidade nua e crua. Há sociedade de traficantes brasileiros com o senhor Nicolás Maduro. E esta estrutura de crime, esta estrutura de terror precisa ser combatida e destruída na América Latina. Pois é, inclusive, chamar o Mota, porque é preciso também considerar um certo receio, né? Só para a gente fechar, acho que o Mota só tem um complemento rápido a fazer. Mota, eu me lembro que naquelas discussões e nas muitas reflexões feitas quando os Estados Unidos alteraram a classificação de certos grupos, havia inclusive a sinalização de que os Estados Unidos poderiam efetuar operações em outros territórios que não o americano. E aí eu me lembro que algumas pessoas, alguns analistas aqui no Brasil, falavam com um certo temor. Nossa, imagina, se houver a classificação desses grupos como sendo terroristas, os norte-americanos poderiam vir aqui, poderiam entrar em solo brasileiro e realizar operações aqui. Nossa, seria um ataque à soberania. Não foram exatamente essas palavras, mas a ideia principal era mais ou menos essa. E aí é engraçado, né? Porque eu também pude acompanhar reflexões e análises que iam no sentido contrário, né? Pessoas que até aplaudiam para essa possibilidade. Bom, se nós, com o nosso contingente, não conseguimos enfrentar as facções criminosas, ou muitas vezes o Estado não é eficiente no combate e no enfrentamento à criminalidade, principalmente aos grupos terroristas, imagine ter um reforço como as tropas norte-americanas ou a polícia especializada, enfim. O que é preciso considerar em relação a esse temor de alguns pensadores brasileiros em relação a essa possibilidade, Mota? Se os bandidos invadem uma casa e um estrangeiro aparece para salvar os moradores, nenhuma das vítimas vai reclamar de invasão de soberania, mas os bandidos vão. Há muito tempo eu acompanho a crise de segurança pública do Brasil e eu descobri que não é uma crise, é um projeto. Quem acompanha, como eu, vai ter dificuldade de encontrar uma única medida aprovada por políticos de esquerda no Brasil que endureça o jogo contra os bandidos. Procurem, façam esse favor para mim. Uma única medida que aumente as penas, que torne o procedimento penal mais rigoroso. Todas as medidas são no sentido contrário. O melhor exemplo é a audiência de custódia, uma criação se eu não me engano, do Conselho Nacional de Justiça, depois foi colocada em lei, e é um serviço de atendimento ao consumidor para o bandido. Eu acho que é a coisa que funciona melhor na justiça brasileira. Um criminoso preso, ele tem em até 24 horas que ser levado à frente de um juiz para uma audiência cujo único objetivo é saber do bem-estar do criminoso. Não se fala da vítima, não se fala do crime. Os policiais não podem falar nada. O objetivo é apenas ouvir se o criminoso tem alguma queixa do tratamento que ele recebeu. O resultado é que, dados oficiais divulgados pelo próprio ministro da Justiça com orgulho, 40% dos criminosos presos em flagrante pela polícia são soltos na audiência de custódia. Eu tenho um amigo chamado Luiz Fernando Oderich, ele mora no Rio Grande do Sul. Ele perdeu o seu filho único, Max Oderich. Max foi assassinado no dia em que foi buscar o terno para a formatura da universidade. Até hoje o Estado brasileiro não descobriu quem matou Max. 92% dos assassinatos nesse país permanecem impunes. Aqui no Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro, há mais de 1.500 territórios
dominados pelo narcotráfico. O Estado brasileiro tem várias paredes, eu já vi isso nos escritórios, mapas mostrando, olha, essa área aqui é da facção tal, essa outra área aqui pertence a essa outra facção, e nós estamos com medo dos norte-americanos combaterem os cartéis do narcotráfico. É incrível o lamento que nós já escutamos 100% vindo de políticos de esquerda, mais uma vez reclamando do imperialismo americano. É como disse aquela jornalista, Caniato, aquela jornalista, em um episódio marcante da história recente, ela disse: o choro é livre. É isso, a gente segue acompanhando, monitorando essas articulações, qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Tem um outro destaque, deixa eu só lembrar mais uma vez, se você puder, vote na enquete do dia, a pergunta que nós publicamos: a articulação da família de Jair Bolsonaro para as eleições em torno do nome do ex-presidente pode atrapalhar a estratégia dos partidos de centro-direita, de direita e provocar um racho, uma cisão nesse grupo? Se você puder, entre e vote agora em jovempan.com.br.